que o Senhor tem trazido a nós nos últimos domingos. Deus sempre tem falado conosco, sempre temos, pela sua misericórdia e graça, recebido do Senhor uma palavra. Nós falamos domingo passado sobre a vida é agora. Amém? E nós ali falamos que a importância de vivermos uma vida de gratidão no tempo presente, enxergando as benfeitorias de Deus nos dias que nós vivemos, enxergando que a vida não é um olhar para o futuro, mas é um olhar para o presente, é você observar o que Deus está fazendo agora. Amém? O que você tem para hoje. E observando as palavras sagradas do nosso Senhor Jesus, quando disse, basta cada dia o seu próprio mal. Então não devemos andar ansiosos, mas temos que aprender a celebrar a vida. Amém? A vida é agora. E essa mensagem, ela ruminando dentro de mim a semana toda, porque às vezes quando eu prego uma palavra aqui, queridos, no domingo, aquela palavra ainda fica sendo gerada, sendo borbulhada dentro de mim. Porque quando a gente recebe uma revelação do Espírito, uma palavra do Espírito, se torna para nós uma diretriz, um princípio. E na verdade já estão estabelecidas na palavra como um princípio. Quando a Bíblia diz, não andem ansiosos, não vos preocupem com o dia de amanhã, não é? Quando Jesus ensina o pão de cada dia, nos dai hoje. Amém? Jesus não nos ensina a orar pelo pão do mês inteiro, é o pão de cada dia, porque devemos celebrar o suprimento de cada dia. Mas bem, para vivermos o agora com um espírito grato, precisamos entender a importância de uma vida espiritual. Amém, queridos? Porque não tem como você viver uma vida de contemplação, de celebração espiritual, uma vida de gratidão pelas coisas mínimas, ínfimas, que seja mais simples, se você não tiver ligado, conectado com o Espírito Santo. Amém? Então é muito importante isso. E no mundo atual, agitado e cheio de descontrações que nós vivemos, se torna quase que um empecilho ou uma barreira, uma muralha intransponível o contato com o sobrenatural. Porque esse mundo agitado, cheio de distrações, rouba a nossa atenção de Deus. Sim ou não? Esse mundo agitado e cheio de distrações tira o nosso foco de Deus. Trabalhamos, labutamos, cuidamos da casa, pagamos conta, cuidamos da saúde, enfim, são tantas as tarefas e demandas que nós temos que entender que isso não está desvinculado da vida espiritual. Você não trabalha e deixa a vida espiritual de lado. Você não estuda, não entra numa escola pela manhã ou à tarde, ou entra na faculdade e deixa a vida espiritual do lado de fora. Você não entra na escola e deixa a vida espiritual, olha, meu espírito, fica aqui fora que eu estou entrando para a aula, lá dentro não cabe você. Ou estou entrando na faculdade, fica aí fora meu espírito. Você não chega no trabalho, no seu ambiente de trabalho e diz, deixei o meu espírito em casa e vim agora na carne. Na verdade, nós somos seres espirituais também. Nós vamos fundamentar isso mais adiante. Os cristãos possuem uma poderosa ferramenta para lhes auxiliar na vida espiritual, que é o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo, que vive em nós, juntamente com o nosso espírito, e ele nos guia. Ele nos guia a toda a verdade de Deus. Então, você tem uma vida carnal,
e você também tem uma vida espiritual. Veja, não é? Essa porção que diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 23 apenas. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Tá? Que o próprio Deus da paz o santifique, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo vai dizer que o Deus da paz os santifique, os separe do pecado, para que o espírito, a alma e o corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que o homem tem um corpo, uma alma e um espírito. Jesus falando com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 8. Nicodemos, um fariseu, mestre da lei, conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento, chama Jesus para um jantar. E Jesus ali naquele jantar conversa com Nicodemos e ele diz: você vem da parte de Deus porque o que você está fazendo, curando, salvando, libertando pessoas, só pode ser alguém que veio da parte de Deus. Amém, queridos? Quantos estão aqui? Diga amém. Então, Nicodemos diz assim: você veio da parte do Senhor. E Jesus não tem muito meio termo e diz para ele: olha, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. E Jesus estava falando para ele assim: diga a verdade. Evangelho de João, capítulo 5, do verso 3 ao 8. Do 5 ao 8. Digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos certamente não estava sozinho. Ele deveria estar com sua esposa, porque Jesus usa vocês. Ele deveria estar possivelmente com seus filhos, com sua casa, e possivelmente até alguns amigos ali presentes. Jesus olha para todos e diz assim: importa que vocês nasçam de novo. E aí Jesus vai dizer: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Quantos já escutaram o vento? Quantos já escutaram o vento? É o vento. Olha o som do vento. Nós ouvimos o som, mas não sabemos para onde ele vai e nem da onde ele vem. Mas o vento. Jesus estava falando que era necessário nós sermos guiados por um vento. Um vento que eu não saberia de onde veio e muito menos para onde vai. Assim acontece com todo nascido do Espírito. Jesus estava dizendo que a vida de alguém que é nascida do Espírito é uma vida conduzida por alguém sobrenatural, que é o Espírito Santo de Deus, que o conduz por caminhos desconhecidos. Você tem medo do desconhecido? Você tem medo de se lançar nas mãos de Deus e de não saber aonde isso vai chegar? Tem sentido para você, irmãos? Com base no texto que lemos, tem sentido para você? Jesus está dizendo: assim acontece
com aquele que é nascido do Espírito. A minha oração é que você já tenha sido, ou já tenha nascido do Espírito. Amém, queridos? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Quantos são filhos de Deus aqui nessa noite? Não tem como você ser filho de Deus e não ser direcionado por Deus. Paulo está dizendo que aquele que é nascido do Espírito, ele é filho de Deus. Ou seja, se você é filho de Deus, você é nascido, você é guiado, você é orientado. A vida é agora e você é orientado para viver essa vida agora, de acordo com o princípio do Espírito Santo. A minha oração é que você enxergue nessa noite a necessidade de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu sair daqui, ao término dessa mensagem, com vocês compreendendo a importância de pedirem o auxílio do Espírito Santo todos os dias da vida de vocês, para conduzi-los nas suas tomadas de decisões. Para mim, a minha missão foi cumprida. Nos preocupamos muito com a vida carnal, mas nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é onde está localizada a vida. A alma, onde estão as emoções. E o corpo, onde estão os nossos órgãos vitais. Quando se remove o espírito, o corpo morre. O corpo, ele perde toda a sua estrutura, toda a sua robustez, toda a sua força. E isso é muito interessante. Eu não quero me deter aqui ao contexto histórico do livro de Mateus, porque o meu interesse aqui agora é focar especificamente em algumas divisões textuais que eu coloquei aqui. E a primeira delas é que nós somos da mesma semelhança. Diga assim: eu sou da mesma semelhança de Deus. Nós somos da mesma semelhança. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é da mesma semelhança. Isso é tão interessante, querido. Sabe o que eu mais acho interessante na vida humana, na nossa vida humana carnal? É que olha para a tua mão assim, faz assim, por favor. Você tem 5 dedos, né? Eu tenho também. Nós somos da mesma semelhança. Faz assim. Isso aqui é uma orelha, não é verdade? Lógico, pastor. Nós somos da mesma semelhança. Até mesmo um medicamento que talvez sirva para tirar uma dor de cabeça minha vai servir para você. Porque nós somos até interiormente da mesma semelhança. Claro que nós não temos o mesmo DNA. Temos cor de pele diferentes, né? Características diferentes, e aí não é a minha área. Mas eu quero dizer que, de forma geral, nós temos uma semelhança. Você tem 2 olhos. Você já viu algum ser humano nascer com 4 olhos? Eu nunca vi. Com 5 cabeças? Eu nunca vi. Só em filme de terror, né? Mas, na vida real, nós temos 2 braços, 2 mãos, 2 pernas, 2 pés, 10 dedos nos pés, 10 dedos nas mãos. Quem fez isso tão sincronizado? Eu fico imaginando, e às vezes Deus falando comigo sobre a arrogância do homem, diz: eu não sei por que o homem é tão arrogante, porque eu fiz eles tão parecidos, para que houvesse menos disputa. E assim mesmo, os homens competem tanto um com os outros. Eles evacuam do mesmo jeito, urinam do mesmo jeito, dormem do mesmo jeito, têm que descansar às mesmas horas. O mesmo tempo que você tem que descansar, eu tenho que descansar.
A mesma horário, a mesma quantidade de comida que eu tenho que comer, você precisa também comer. O quanto eu tenho que comer saudável é o tanto que você tem que comer saudável. O quanto eu tenho que me exercitar é o tanto que você tem que se exercitar. Então, na verdade, não deveria haver tanta arrogância entre os seres humanos. Porque somos muito semelhantes. Quem fez isso tão sincronizado? Aí você imagina, se Deus fez o corpo desta forma, tão sincronizado, imagine o espírito. Quem está aqui? Quem pegou? Se Deus fez o corpo tão sincronizado assim, amém, queridos? Preste atenção que isso é interessante, tá? Isso é revelação da parte do Senhor. O espírito também é semelhante. Observe que a mesma necessidade de oração que eu tenho, você também tem. Observe que a mesma necessidade de jejuar, você também tem. Observe que a mesma necessidade de ser orientado e de ler a palavra, de buscar o conhecimento da palavra, você também tem. A questão é que uns fazem e outros não fazem. Uns buscam e outros não buscam. Mas a mesma necessidade nós temos. Partimos do zero. Somos uma folha em branco. Não há bom, não há mestre, só há um mestre, só há um cabeça. O cabeça do corpo é quem? É Cristo. Amém, queridos? A igreja é sinônimo não de nós buscarmos prosperidade nem bênção, é sinônimo de nós buscarmos o que Paulo disse, um corpo santo, um Espírito Santo, alma santa. Amém? É lugar de nós nos aproximarmos mais do sobrenatural, mais do divino, porque da carne aí fora a gente já está cansado. Quem já está cansado desse mundo? Sério mesmo, quem já está cansado de tanta carnalidade? Quem está cansado de tanta maldade? Quem está cansado de tanta promiscuidade? De tanta imoralidade? Eu quero dizer para você, queridos, só vai sobreviver quem andar no Espírito. Só vai conseguir sobreviver aqueles que andarem no Espírito. Amém, queridos? Não adianta você chegar na faculdade e deixar o Espírito de fora. E o seu você não consegue, você entra com ele, mas o Espírito de Deus você consegue. Tá? Um dia Sansão foi para a luta e percebeu que não tinha força, porque o Espírito tinha saído de Sansão. Leigo engano é aquele que te diz que o Espírito nunca sai de você. O Espírito sai. O Espírito sai de nós. Se nós não andarmos em santidade, se nós não andarmos em consagração, o Espírito Santo sai de nós. Então, quantos estão entendendo aqui a necessidade dessa palavra? Amém, queridos? Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Adianta? É isso que a Bíblia diz. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro. A Bíblia diz, olha, louco, hoje perderão a tua alma. O que tens a oferecer? Não, eu vou lá pegar tudo que eu juntei, todo o meu patrimônio. Eu tenho 40 milhões de patrimônio. O Espírito Santo não quer patrimônio. O Espírito Santo quer frutos espirituais. Amém, queridos? Deus vai querer frutos espirituais, obras espirituais. Porque nós temos uma vida espiritual. Diga, vida espiritual. Numa vida carnal, nós construímos casa, compramos carro, terreno, plantamos, cultivamos, criamos, vendemos alimentos, vendemos serviços, construímos patrimônio, construímos recurso. Isso é muito importante. Mas na vida espiritual você precisa construir algo. Amém, queridos? Quantos estão aqui nessa noite? Na vida espiritual você precisa produzir algo. Você precisa construir algo. Porque você é da mesma semelhança daquele que te criou. Amém? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, a imagem de Deus os criou. Diga, a imagem de Deus os criou. Isso é extraordinário, queridos. Isso merece um aplauso. Glória a Deus. Amém? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não parece com qualquer pessoa. Você parece com ele. O primeiro Adão caiu, derrubou o homem. O homem perdeu o padrão moral de Deus. Mas vem o segundo Adão, Jesus. Amém?
E nele você pode ter o seu padrão moral, espiritual restaurado. E você se tornar a imagem e semelhança dele na vida espiritual. O homem é um ser espiritual feito à semelhança de Deus. O homem é um ser espiritual feito à semelhança de Deus. Assim como pode perceber, o homem também é um espírito. O homem é um espírito e tem uma alma que habita nele. O homem é espírito e tem uma alma que habita nele. Mesmo que o nosso homem exterior, Paulo vai dizer, se corrompa, a nossa carne seja cansada, contudo o nosso homem interno se renova dia após dia. Você pode estar sem força de vir para a igreja, mas o teu espírito te traz para a igreja. Você pode estar sem força para orar, mas o teu espírito te impulsiona a orar. Você pode estar sem força para buscar a palavra, para ouvir o sermão, mas o Espírito bota você para ouvir a palavra, para ler a palavra. Você está sem força para guerrear aquela batalha espiritual, para jejuar, o Espírito vai e te move. Porque você não é só guiado pela sua força humana, você é guiado pelo Espírito de Deus que está dentro de você e que move o Espírito que está dentro de você. Então isso é extraordinário, irmãos. Glória a Deus por isso, amém? Tem sentido para você, amado? Existe um homem interno, um homem externo. O homem externo, tá? É aquele que nós deixamos em casa, que nós levamos para o trabalho, aquele que nos move. Mas o homem interno é aquele que nos renova. Jesus olhou para Nicodemos e disse: você tem que nascer de novo. Tem que acontecer de um homem novo brotar de você da água e do Espírito. A água é o símbolo da limpeza, sim ou não? Você lava alguma coisa sem água? Você limpa sem água? Quando acaba a água, a gente diz o quê? Eu não posso tomar banho. Eu não posso lavar os pratos. Eu não tenho como lavar as roupas, porque está faltando água. Água é limpeza, diga limpeza. Jesus está dizendo que tem que haver uma purificação e um nascimento. Tem que haver uma limpeza, um perdão. E esse perdão, essa limpeza, nós só encontramos numa vida espiritual. Amém, querido? Nossa carne nos impulsiona ao pecado o tempo todo, sim ou não? Ou é só eu que sou tentado? Eu acho que você também é tentado. Pelo que você vê, pelo que você sente. Essa semana eu estava pedindo a Deus perdão. Eu disse: Deus, me perdoa, porque muitas vezes eu enxergo, mas eu não vejo o Senhor. Eu enxergo, mas eu não estou vendo o Senhor. E a pior coisa que existe é quando nós enxergamos, mas nós não estamos vendo Deus. E o Senhor falou comigo, disse: sabe por que isso acontece, filho? Porque você está sendo guiado só pelo corpo, só pela carne. Você precisa ser guiado pelo Espírito. Você precisa ser conduzido pelo Espírito. E nós precisamos o tempo todo vigiar com isso. Porque senão nós deixamos o Espírito de lado e exercitamos somente o corpo. É bom ir para a academia, sim ou não? É bom fazer exercício, é bom jogar bola. É bom, meu filho estava hoje, eu quero voltar para o judô, pai. Eu quero o tempo todo. O tempo todo ele quer usar o corpo. Ele está vendo que é bom. A criança é assim, né? A gente solta ela aqui, ela começa a correr à igreja. Daqui a pouco vocês vão ver o que é a carne. Eles usando a carne. Eles descem aqui e começam a rodar esse tempo. Tem diácono no mundo que pare. No mundo. A gente já pediu para parar 1000 vezes, mas eles não param. É o corpo. Mas muitas vezes a gente está usando o corpo. A gente está olhando com os nossos olhos, mas a gente não está vendo o Senhor. E a pior coisa que existe é quando um crente só usa o corpo. Porque o crente já sabe que ele é o Espírito. Ele é Espírito. Nós já sabemos que nós somos corpo, alma e Espírito. Quem não nasceu de novo ainda não tem entendimento disso. Quem não nasceu de novo fica o tempo todo procurando a próxima festa. Onde é a próxima? Qual é? Onde a gente vai curtir? O que é que rola sábado que vem? O que é que tem? Porque ele está na carne, ele está no corpo. Mas você que nasceu de novo, você tem que andar no Espírito.
Amém, queridos? Então você tem que olhar e ver o Senhor. E ore, chore, peça a Deus. Deus, eu quero olhar e ver o Senhor. Eu quero ver, eu quero perceber, sabe? Eu quero ter o sentido de ouvir e entender o Senhor. Porque a pior coisa é alguém ouvir e não entender. Quem é pai e mãe aqui sabe, quando você fala com o filho, ele faz vista, ele faz ouvido de mercador. Você pede o desconto ao mercador, ele faz o quê? Sim. Tem não. Ele escutou você, mas não escutou. Ele já tinha uma resposta pronta. Não tem desconto. É um ouvido de mercador. Escuta você, sim, mas olha, veja, isso aqui está mais caro lá no outro e ele está ali, ó. Mas veja, lá, não sei o que, né? Aqui vocês estão mais caros. E ele, Quando você termina, ele diz, mas não tem não desconto não. É ouvido de mercador. E às vezes a gente sabe que a gente está ouvindo, Deus está falando, mas a gente não está entendendo, porque falta em nós uma sensibilidade, uma vida espiritual. Você cultiva uma vida espiritual buscando uma vida espiritual. A Bíblia diz, quando Jesus falou para Nicodemos, ele disse assim, olha, o vento sopra e ele vem de onde ele quer, mas nós não sabemos. Nós não sabemos para onde ele vai. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E aí você tem o auxílio do Espírito, digo, o auxílio do Espírito. Não só você é a semelhança de Deus, mas você também tem o auxílio do Espírito. Isso é extraordinário. Tá? Isso é muito extraordinário. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja como está interligado. A minha primeira mensagem, a terceira última mensagem foi rios de águas vivas. A última agora, domingo passado, foi a vida é agora. E essa aqui é uma palavra que eu estou falando de vida espiritual. Jesus está falando que para que você tenha uma vida espiritual, você precisa ter um rio de águas vivas fluindo de dentro de você. Amém, querido? Você precisa ter um rio de águas vivas fluindo dentro de você, aquecendo você, levando você para as águas do Espírito, para que você se mova de acordo com as águas do Espírito, para que o Espírito conduza você para um caminho espiritual, não só um caminho carnal, porque a vida é muito previsível. Você sabe que amanhã, se nós, em nome de Jesus e todos eu creio, que um homem ser vivo, vamos viver 200 anos aqui, amém? Glória a Deus por isso. Mas você sabe que previsivelmente amanhã você vai ter as mesmas rotinas, lavar, passar, cozinhar, talvez limpar, talvez produzir, ir para o trabalho, pregar aquele ônibus, trazer, voltar, enfim. Você vai ter a mesma rotina, a mesma cobrança, as mesmas cobranças vão vir. Mas a vida espiritual é uma vida imprevisível. Amém, queridos? É uma vida que você vai fluir no Espírito e do teu interior fluirão rios de águas vivas. Esses rios de águas vivas vão te mover. Você não terá água parada dentro de você, você terá águas que se movem. A vida de um crente que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, já diz a palavra, ele é guiado. Amém, queridos? Você não anda, você é guiado. Sabe a ideia do guia? A ideia do guia, ele vai na frente. Amém? O guia, ele vai na frente. Tá? Por isso que diz aquela história, né? Um cego guiando outro cego. Um cego guia outro cego? Não tem como. Porque só quem está vendo na frente consegue guiar. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a vida do crente não há por acaso. Não há por acaso. O Espírito Santo está guiando o crente. Ele está guiando o nascido de novo.
Ele está guiando, Ele está orientando, Ele está levando adiante. Então, não temas. Amém, queridos? Porque talvez chegou aquele diagnóstico, chegou aquela dificuldade financeira, chegou aquela nuvem, aquela tempestade. Você só tem que ficar dizendo assim: Senhor, então, qual é o milagre agora? Amém, queridos? Você só tem que perguntar, então, Deus, eu vou celebrar e vou fazer a festa do culto de ações de graças aonde? Qual é o meu próximo culto de ações de graças? Pergunte a Deus assim: qual é o meu próximo culto de ações de graças? Porque se Ele está te guiando, Ele não vai te guiar para a morte, Ele vai te guiar para a vida. Se Ele está te conduzindo numa vida espiritual, se Ele está te guiando, Ele vai te guiar e Ele vai te dar livramento. Ele vai te dar livramento. E tu vais ficar encantado, surpreendido, tu vai ficar maravilhado. Como disse o Salmo 116, eu vou ficar como quem sonha. Amém, queridos? Então a nossa boca se encheu de riso. Você está preparado para a sua boca se encher de riso? Quem está precisando sorrir aqui? Quem está precisando sorrir aqui? O Senhor vai encher a tua boca de riso. O Senhor vai encher o teu coração de alegria. Porque Ele está te guiando, Ele vai na frente. Diga, quem guia vai na frente. Diga, o auxílio do Espírito. Em primeiro lugar, você é semelhança. Em segundo lugar, você é guiado. Você tem um auxílio. E diga, quem vai na frente vê melhor. Quem vai na frente tem experiência. Amém, queridos? Quem vai na frente já sabe o caminho. Quem vai na frente vai pegar na tua mão. Quem vai na frente vai dizer, não, por aqui não, tem um buraco. Por aqui não, tem lobos ferozes. Volta, vamos por aqui. Porque quem te guia está na frente. Diga, quem me guia é o Espírito Santo. Quem me guia é o Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Tenha uma vida espiritual, amém, queridos? Pergunte ao Espírito, Deus, por que essa agitação nesse dia hoje? Pergunte, procure entender espiritualmente as coisas. Pare de ser imediatista, de agir só no corpo. Você é corpo, alma e espírito. Vai logo chorar, querido. Chora, amém? Chora, distensiona, enxuga as lágrimas e depois bota o joelho no chão e diz, Deus, o que é que está acontecendo? É assim que funciona, queridos. Interessante, na nossa casa a gente senta na mesa. Eu digo, olha, eu sonhei contigo. Ela disse, se foi, tu falasse isso e tu falasse aquilo. O Espírito Santo de Deus falou comigo. Do mesmo jeito minha esposa faz comigo. Não é, Santinha? O que é que está acontecendo? Porque quem vai na frente vê melhor, querido. O Senhor vai te mostrar em sonho. O Senhor vai usar alguém. O Senhor vai usar até um desenho animado. Às vezes Deus fala comigo até pelo desenho animado que Caleb está assistindo no Superbook. Porque às vezes a gente não abre a Bíblia, irmão. Aí a Bíblia está ali sendo falada em história infantil. Aí Deus vai falar contigo. Porque Ele não vai perder essa oportunidade. Porque Ele está na frente. Ele está na frente. Ele está na frente. Ele está na frente. E Ele é um Deus que te ama. Ele não vai querer você caído, prostrado. Ele está na frente. Muitos dos nossos sofrimentos Ele já mostrou antes. A gente que não quis ver. Eu vou repetir. Muitos dos nossos sofrimentos Ele já mostrou antes. A gente que não quis ver. Muitos dos nossos erros Ele já sinalizou antes. A gente que não quis ver. A gente tem olhos, enxerga, mas não vê o que Ele está fazendo. A minha oração é que eu não veja somente essa cadeira, eu veja já quem Ele colocou nessa cadeira. Amém, querido? Eu não vejo somente essas pessoas que estão aqui, eu já vejo uma multidão. Eu já vejo centenas, milhares. Eu já vejo aqueles que eles querem alcançar, porque eu não posso ter uma vida limitada à minha visão. Porque uma coisa é a minha visão é uma visão local, mas a visão de Deus é uma visão mundial. Amém, queridos?
E Deus vai te dar o quanto você quiser. Eu vou repetir, Deus vai te dar visão, o quanto você quiser. Eu vou repetir, Deus vai te dar visão para que você viva na vida, com a vida espiritual, o tanto quanto você quiser. Porque tem muita gente dizendo, não, Deus, até aqui tá bom, para que isso? É um famoso para que isso? Não, para que isso? Tá bom. Mas Deus quer te dar visão espiritual, porque você está vivendo uma vida espiritual. Você já começou a viver a vida eterna. Amém, queridos? Veja que coisa extraordinária. Isso é tremendo demais. Isso é tremendo demais. O nosso homem, o nosso espírito, ele é levado pela voz de Deus. A nossa alma é levada pelas nossas dores. O nosso corpo é levado pelo que nós sentimos. Por isso que o abraço é importante. O abraço, o aperto de mão, ter alguém que segure a tua mão. Você se sentir que alguém segurou a tua mão. Amém, queridos? Isso ajuda a vida espiritual. Não adianta, é só oração, eu não abraço ninguém. Não, você tem que abraçar alguém. Amém, queridos? Ontem estávamos numa igreja, fomos ministrar numa igreja aqui no bairro. E o pastor, muito usado por Deus, o pastor Ari, ele chamou os jovens na frente, uma multidão de jovens que estavam lá. E ele disse, dê um abraço nos jovens, já ter aquele abraço assim, né? A menina dá aquele abraço de lado para não tocar os seios no menino. Não é assim que a gente aprende na igreja? A mulher abraça de lado. Os meninos deram um abraço. Ele disse, não estou falando desse abraço, estou falando do abraço espiritual. É o abraço que você cola seu coração com outro coração. É incrível, queridos, que quando aqueles jovens se abraçaram, sem a carnalidade, sem a maldade da carnalidade, todos choraram. Todos choraram. Aquele toque físico tocou no emocional. Tocou aonde? Na alma. E aí o pastor disse, agora ora por eles, porque vem agora a oração no Espírito. Amém, queridos? O corpo se abraçou, a alma chorou e veio o Espírito Santo. E oramos e liberamos a palavra do Espírito sobre a vida deles. Que coisa extraordinária. Corpo, alma e Espírito. Então, viva no Espírito. Receba o auxílio do Espírito. Receba a ajuda do Espírito Santo. Acorde todos os dias e chame o Espírito Santo para andar com você, para viver com você, para estar ao seu lado, para conduzir os seus passos, para lhe dar visão espiritual, para que você discirna as pessoas e por ninguém você seja discernido, para que você discirna um ambiente, para que você chegue no ambiente e possa discernir aquele ambiente. Amém, queridos? Você não seja ligado somente no carnal, mas seja ligado acima de tudo no espiritual. Vocês estão entendendo a importância de uma vida espiritual? Cultive uma vida de oração. Não negligencie a leitura da palavra. Coordene, de acordo com a sua saúde, uma vida de consagração, de jejum. Ore, adore, ponha louvor, conecte-se com os céus, conecte-se com os céus, esteja conectado com o Espírito, viva intensamente uma vida sobrenatural, assim como você vivia quando era da carne, uma vida intensamente na carne. Viva intensamente uma vida no Espírito.
Não negligencie o Espírito, o qual vocês estão selados. Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É tempo de nós nos enchermos. Amém, queridos? Só vai aguentar as pancadas do diabo quem estiver cheio do Espírito Santo. Quem não tiver cheio do Espírito Santo, ele vai derrubar. É sério que eu estou falando. Porque o espírito de incredulidade, de moralidade, tem ganhado muita legalidade no solo brasileiro. Cada vez mais a devassidão, a incorrupção, a mentira, a engano, isso dá vazão para espíritos atacarem a igreja. Isso permeia a igreja. E não existe coisa melhor, queridos irmãos, do que quando o Espírito Santo está em nós e nos guia, nos orienta. E o diabo vem bater na nossa porta e ele bate em retirada no nome de Jesus. Ele bate em retirada no nome de Jesus, porque quando ele vai bater a nossa porta, o brilho do Espírito Santo ofusca os olhos dele e ele bate em retirada, porque ele sabe que ali está uma jovem consagrada, um jovem consagrado, uma mulher consagrada, um homem consagrado, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? O brilho do Espírito Santo vai ofuscar a tentativa do diabo de vir atacar a minha, a tua vida. Diga, uma vida espiritual. Nós precisamos cultivar uma vida espiritual. Fique de pé em nome de Jesus. Santo